Aqueles olhos frios, duros como aço, varreram a sala. Não se demoraram muito em mim, mas o breve segundo em que cruzaram os meus foi suficiente para incendiar o pânico que já me consumia. Eu estava a ser arrastada, tropeçando nos meus próprios pés, os braços firmemente presos pelos guardas de Pedro Valente. Salvador Sal Gentil estava em sorrir, um sorriso que não chegava aos olhos de tubarão, enquanto me inspecionava de cima a baixo. Humilhante era isso, completamente humilhante. E naquele momento, com o meu rosto a arder de vergonha, eu só conseguia pensar: como diabos tinha ido parar ali? Quem era eu para estar no meio daquele covil de lobos? Lembro-me daquele dia, como se fosse hoje. Ou talvez nem tanto. As memórias são coisas traiçoeiras, moldam-se ao longo do tempo. Era uma terça-feira chuvosa em Lisboa. Sim, disso tenho a certeza. Terça ou talvez quarta. Honestamente, as horas e os dias misturam-se quando se está a fazer turnos duplos, as solas dos pés a protestar contra os sapatos baratos, cada cêntimo de gorjeta, uma migalha de esperança. O meu apartamento no Seixal, um buraco, tinha a renda atrasada há 3 dias. O Sr. Mendes, o senhorio, não era conhecido pela paciência. Mesa 4 precisa de mais uísque de 30 anos. O Nuno, o gerente do Ébano, um homem suado e com ar assustado, sibilou enquanto passava por mim. E não olhes para eles nos olhos, Ana. Sabes quem são? Eu sabia. Toda a gente sabia. A mesa 4 era ocupada por homens que não existiam em papel, mas controlavam metade dos estaleiros de Lisboa. O cheiro a charutos caros e ao medo palpável pairava no ar daquele sítio onde as pessoas não vinham comer. Vinham mostrar o dinheiro que tinham, ou talvez o poder. Eu ajustei o meu avental, os dedos a tremer ligeiramente. Mas naquela noite, a tensão não vinha da mesa 4. Vinha da mesa 9. Ricardo Rick Mendes, filho de um juiz proeminente da capital. Barulhento, arrogante e já com 3 garrafas de vinho na cabeça. Estava a assediar os funcionários há mais de 1 hora. Nuno, por causa das ligações do pai de Ricardo, recusava-se a expulsá-lo. "Ei, linda!" Ricardo gritou, estalando os dedos para mim. "Onde está a minha costeleta? Pedi a mal passada, não crua." Respirei fundo, forçando um sorriso de serviço ao cliente. "Vou verificar agora mesmo, senhor. A cozinha está a... Não me interessa a cozinha." Ricardo bateu com o punho na mesa, fazendo os talheres saltarem. Eu recuei, em direção ao balcão de serviço. Enquanto me virava, algo chamou a minha atenção, algo que me fez parar no meio do passo. Um menino, pequeno, talvez uns 6 anos, estava a vaguear perto do aquário que separava a área de jantar do salão VIP. Trajado num fatinho miniatura que custava mais do que o meu carro, apertava um robô de brinquedo. Parecia perdido. Era o João, o filho de Pedro Valente, o homem que possuía o Ébano e o dom de Lisboa. Ele tinha escapado dos seus seguranças distraídos, fascinado pelos lavagantes no tanque. Ao recuar para ver melhor, ele, sem querer, bateu na cadeira de Ricardo. Foi um toque leve, quase um empurrão. Mas para um homem bêbado à procura de uma briga, foi uma declaração de guerra. Ricardo virou-se, o rosto cor de púrpura. "Vê lá, seu pirralho." Os olhos de João arregalaram-se. Ele congelou, apertando o robô contra o peito. Eu peço desculpa", sussurrou. "Desculpa?" Ricardo levantou-se, balançando-se. O restaurante ficou em silêncio. "Fizeste-me entornar o meu vinho num fato de 2.000 euros. Ele não tinha entornado uma única gota, mas os fatos não importavam para homens como Ricardo. Ele pairou sobre o miúdo, levantando uma mão pesada. "Devia ensinar-te boas maneiras." Os seguranças na seção VIP estavam a mover-se, mas estavam longe demais, presos atrás de uma divisória de vidro. João encolheu-se, apertando os olhos, à espera do golpe. Nunca veio. Um borrão de uniforme preto e avental branco voou pelo corredor.
Eu não pensei. Não calculei o risco. Apenas vi uma criança prestes a ser atingida por um homem adulto, e os meus instintos, apurados por uma infância que tentei esquecer a todo o custo, tomaram conta de mim. Lancei-me entre Ricardo e o menino, protegendo João com o meu corpo. Crac! A mão de Ricardo atingiu-me em cheio na maçã do rosto. A força do golpe atirou-me de lado, fazendo-me embater num carrinho de um ajudante de mesa. Copos estilhaçaram-se. Talheres caíram ruidosamente no chão de mármore. O restaurante inteiro prendeu a respiração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei no chão por um segundo, a visão turva, com um sabor metálico e afiado de sangue na boca. Mas levantei-me imediatamente, ignorando a dor. Não verifiquei a minha lesão. Agarrei João, puxando-o para trás de mim, virando as costas ao agressor para proteger a criança. Não lhe toques, sibilei, a voz a tremer, mais alta. Ele é só um menino. Ricardo piscou os olhos, atordoado por uma empregada de mesa ter levado um golpe destinado a outra pessoa. Depois, o choque transformou-se em raiva cega. Agarrou uma faca de bife da mesa. Sua estúpida! Sabes quem eu sou? Preparei-me. Agarrei com força o ombro de João. Não me importa quem és, disse encarando-o. Não vais magoar esta criança. Ricardo avançou, mas antes que pudesse dar um passo, uma mão, pesada e fria como ferro, pousou no seu ombro. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Acredito, uma voz profunda de barítono falou por trás de Ricardo, calma, mas terrivelmente sombria. A menina disse, não lhe toques. Ricardo tentou tirar a mão, mas não conseguiu mover-se. Virou-se e olhou para cima, e mais para cima. Ali estava um homem num fato feito à medida, cinzento carvão, de 3 peças. Tinha cabelo escuro penteado para trás, olhos da cor de aço frio e uma cicatriz a atravessar a sobrancelha esquerda. Era Pedro Valente, o Dom de Lisboa. Pedro Valente não gritou. Não fez cena. Ele simplesmente irradiava uma espécie de quietude letal. Olhou para Ricardo, depois para mim, cuja bochecha já começava a ficar roxa. Finalmente o seu olhar pousou no filho, João, que tremia atrás das minhas pernas. João, Pedro disse suavemente. Vem cá. O menino largou meu avental e correu para o pai, enterrando o rosto nas calças caras de Pedro. Pedro pousou uma mão protetora na cabeça do menino, mas os seus olhos nunca deixaram Ricardo. Sabes cujo filho acabaste de tentar agredir? Pedro perguntou. Ricardo, a ficar sóbrio rapidamente, começou a gaguejar. Eu não sabia. Ele esbarrou em mim. Olhe, Valente, o meu pai é o juiz Mendes. Se me tocar... Juiz Mendes, Pedro repetiu, saboreando o nome. Um bom homem. Um homem que me deve 3 favores. Pedro inclinou a cabeça. Pergunto-me se ele trocará um desses favores para te manter a respirar, ou se decidirá que está cansado de pagar a tua fiança. Ricardo ficou pálido. Olhe, foi um erro. A empregada de mesa, ela meteu-se no caminho. Pedro soltou o ombro de Ricardo e deu um passo em direção a mim. A multidão observava, sem fôlego. Eu encostei as costas ao balcão, o coração a bater nas costelas como um pássaro enjaulado. Esperava ser despedida. Esperava ser repreendida por causar uma cena no restaurante do chefe da máfia. Pedro estendeu a mão. Eu encolhi-me. Ele parou, os seus olhos suavizando uma fração. Tirou do bolso do peito um lenço de seda. Ofereceu-mo gentilmente. Está a sangrar, menina. Ana, sussurrei, pegando no pano. Limpei o lábio. Ana Lourenço. Ana, Pedro disse, testando o nome. Olhou para o hematoma que se formava no meu rosto. Um músculo da sua mandíbula pulsou. Levou um golpe pelo meu filho. Ele estava com medo, consegui dizer. Eu não pensei. Claramente, Pedro murmurou. Virou-se para a sala. Estalou os dedos. 2 homens em fatos escuros materializaram-se das sombras.
Acompanhem o Sr. Mendes à cave. Tratarei dele depois do jantar. Não, não, espere! Ricardo gritou enquanto era arrastado, os calcanhares a raspar o mármore. O meu pai não pode fazer isto. As portas da cozinha fecharam-se, cortando os seus gritos. Pedro virou-se para Nuno, o gerente, que suava profusamente. Senhor Valente, senhor, Nuno gaguejou. Eu lamento imenso. Tentei manter as coisas sob controlo, mas aquela rapariga, ela provocou. Pedro levantou uma mão. Pare, senhor. Viu um homem bêbado levantar a mão a uma criança no meu estabelecimento, Pedro disse, a voz a cair para um sussurro perigoso. E não fez nada. Depois, quando uma empregada de mesa fez o seu trabalho por si, tentou culpá-la. Eu... Desapareça, Pedro disse. Está despedido. Se o vir em Lisboa ao nascer do sol, vai juntar-se ao Sr. Mendes na cave. Nuno fugiu. Pedro virou-se para mim. A adrenalina estava a desvanecer-se e os meus joelhos finalmente cederam. Cedi, mas Pedro apanhou-me pelo cotovelo, estabilizando-me. O seu aperto era firme, quente e surpreendentemente gentil. Acabou por hoje, Pedro declarou. Não era uma pergunta. Não posso, protestei fracamente, afastando-me. Preciso das gorjetas, da minha renda. Pedro olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez. Viu os sapatos arranhados, a bainha desfiada da minha saia, a exaustão marcada sob os meus olhos. Estendeu a mão ao casaco, tirou uma mola de notas e retirou uma pilha de notas de 100 euros. Não as contou. Devia ser pelo menos 5.000. Pressionou-as na minha mão. Vá para casa, Ana, disse. Cuide desse rosto. Antes que eu pudesse argumentar, ele pegou João nos braços e caminhou em direção à saída, os seus seguranças a ladeá-lo como uma falange. Fiquei ali, apertando o dinheiro, o lenço de seda e os olhos fixos de 50 clientes a queimar-me nas costas. Eu não sabia, mas acabava de passar pela entrevista mais perigosa da minha vida. Momentos de reflexão. Pausa, alto. Tenho de parar um segundo. Toda esta situação, a máfia de Lisboa, um dom que de repente entra na minha vida, este mundo subterrâneo, era tudo tão surreal, tão absurdo. Digo, pensem bem, um homem com tanto poder que decide que uma simples empregada de mesa é diferente. No Seixal, diríamos que ele era doido varrido, ou que eu tinha batido com a cabeça. Mas talvez fosse esse o problema, não era? Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Aquela adrenalina, a forma como ele me olhou, como protegia o João. Parecia um filme, mas eu estava lá. Ninguém me preparou para isto. Ninguém me ensinou a lidar com as reviravoltas que a vida te dá quando pensas que tens tudo sob controlo, mesmo que esse controlo seja apenas conseguir pagar a renda no fim do mês. A minha vida parecia uma estrada reta e sem surpresas, e de repente vi-me numa montanha russa. Que loucura! Não sei se eu era corajosa ou simplesmente estúpida, ou uma mistura dos dois, como sempre acontece quando a vida te testa nos seus limites. Enfim, de volta à história. Passaram-se 3 dias. Eu não tinha regressado ao Ébano. Usei parte do dinheiro que Pedro me deu para pagar a renda e comprar mercearias. Mercearias a sério, não apenas noodles instantâneos. Passei o resto do tempo a aplicar gelo no rosto e a procurar um novo emprego. Assumi que o meu tempo naquele clube de alta gama tinha terminado. Estava demasiado associada ao drama agora. Na manhã de sexta-feira, uma batida na porta fina do meu apartamento. Congelei. Olhei pelo olho mágico. Não era o senhorio. Era um homem que reconheci do restaurante, um dos seguranças. Era mais velho, com cabelos grisalhos e um rosto gentil, mas severo. Era Luiz, o conselheiro de Pedro. Abri a porta um pouco, deixando-o ferrolho. Posso ajudar? Menina Lourenço, Luiz disse educadamente. O senhor Valente solicita sua presença. Não estou em apuros, estou? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Não falei com a polícia sobre o Ricardo, juro.
Luiz permitiu um pequeno sorriso seco. O Sr. Mendes foi tratado. Não há investigação policial. O Sr. Valente quer oferecer-lhe um emprego. Eu já tenho um emprego. Bem, eu tinha um. Não como empregada de mesa, Luiz disse. Por favor, o carro está lá embaixo. Curiosidade e uma boa dose de medo fizeram-me concordar. Vesti a minha melhor blusa e segui Luiz até um SUV preto elegante e à prova de balas, parado na berma. A viagem levou-nos para fora da cidade, passando pelos subúrbios até as propriedades isoladas de Cascais. Pararam junto a um enorme portão de ferro forjado adornado com um V. Os portões abriram-se, revelando uma entrada que serpenteava por jardins bem cuidados, passando por fontes, levando a uma mansão que mais parecia uma fortaleza. No interior, a casa era silenciosa e imponente. Chão de mármore, arte renascentista e guardas em cada corredor. Luiz levou-me a uma biblioteca que cheirava a papel velho e couro. Pedro estava junto à janela, a olhar para a propriedade. Virou-se quando entrei. O hematoma na minha bochecha tinha desvanecido para um verde amarelado. Menina Lourenço, ele acenou. Obrigado por ter vindo. Senhor Valente, respondi, apertando a minha mala. De que se trata? Pedro indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. Ele serviu 2 copos de água, colocando um à minha frente. Eu investiguei o seu processo, Ana. Pai falecido, mãe numa clínica no Douro. Abandonou a escola de enfermagem há 2 anos para pagar as contas médicas dela. Trabalha 60 horas por semana e ainda está a afogar-se em dívidas. Eu endureci. É crime ser pobre, Sr. Valente. Não, Pedro disse, é uma tragédia, especialmente para alguém com os seus instintos. Ele encostou-se à pesada secretária de Carvalho. O meu filho João não falou desde o incidente no restaurante. A minha postura defensiva amoleceu. Ele está bem? Fisicamente, sim, mas João tem tido uma vida difícil. A mãe dele morreu quando ele tinha 2 anos. Eu sou um homem ocupado. Tenho inimigos. João teve 4 amas no último ano. Ou desistiram por não suportarem o isolamento, ou eu despedia as porque o tratavam como um trabalho, não como uma criança. Os olhos de Pedro perfuraram os meus. Atirou-se à frente de um sociopata bêbado por uma criança que não conhecia. Não o fez por dinheiro. Não o fez por fama. Fez porque possui uma qualidade rara no meu mundo. Lealdade para com os inocentes. Não sou ama, disse calmamente. Era estudante de enfermagem. Sabe primeiros socorrientes. E o seu paciente, o João, pediu por si. Pisquei os olhos. Ele pediu? Ele fez um desenho, Pedro disse, deslizando um pedaço de papel pela secretária. Era um desenho a giz de um menino, uma figura alta e escura, Pedro, e uma mulher de avental de empregada de mesa com uma capa de super-heroína. Senti um nó na garganta. Quero que seja a sua governanta interna, Pedro disse. O seu trabalho principal é vigiá-lo, estar com ele, garantir que ele se sinta seguro. Em troca, pagarei todas as dívidas médicas da sua mãe, pagarei pelos cuidados dela na melhor instalação do país e dar-lhe-ei um salário de 10.000 euros por mês. A minha boca abriu-se. Era uma quantia que mudaria a vida. Era liberdade. Mas olhei à volta da sala. Os guardas lá fora, as câmaras de segurança, a atmosfera pesada de perigo. E o que acontece? Perguntei, a voz firme. Quando os seus inimigos vierem buscá-lo novamente, porque eles virão, não é? A expressão de Pedro escureceu. Ele contornou a secretária e parou a centímetros de mim. O cheiro a sândalo e perigo subjugou-me. Então espero que faça exatamente o que fez no restaurante. Pedro disse baixo. Proteja-o e, em troca, Ana, eu protegê-la-ei. Ninguém toca no que é meu. O que é meu? A frase enviou um arrepio pela minha espinha. Ele estava a falar de João, não estava? Tenho uma condição, disse, surpreendendo-me. Pedro ergueu uma sobrancelha. Sem segredos relativamente à segurança de João.
Se houver uma ameaça, preciso de saber. Não vou entrar cegamente numa zona de guerra. Pedro olhou para mim por um longo momento, avaliando-me. Depois estendeu a mão. Acordo feito. Apertei-a. A sua pele era áspera, calejada. Quando as nossas mãos se tocaram, uma faísca de eletricidade atingiu-nos a ambos. Pedro afastou-se ligeiramente mais devagar do que o necessário. Bem-vinda à família, Ana. Eu não sabia na altura, mas acabara de assinar um contrato de sangue. E as ameaças a João não vinham apenas de fora dos portões. O verdadeiro perigo já estava dentro de casa. A vida na propriedade Valente era um paradoxo. Era o lugar mais seguro de Lisboa. No entanto, parecia viver dentro do cano de uma arma carregada. Nas primeiras 2 semanas, mal vi Pedro. Ele era um fantasma na sua própria casa, saindo antes do amanhecer e regressando muito depois de a casa ter ficado às escuras. Eu concentrava-me inteiramente no João. O menino estava em choque, mudo e aterrorizado por ruídos altos. Eu comecei pequeno. Não o forcei a falar. Apenas me sentei no chão do seu quarto de brincar, uma sala cheia de brinquedos caros que claramente nunca tinham sido tocados, e li livros em voz alta. Fiz-lhe sanduíches de queijo na chapa em vez das refeições gourmet que o chefe preparava. Ensinei-o a atar os sapatos, algo que as suas amas anteriores tinham feito por ele. A grande revelação aconteceu numa tarde de quinta-feira, no vasto jardim da propriedade. Eu estava de joelhos na terra a plantar cravos. João observava-me a uma distância segura. Sabes, disse sem olhar para ele, as minhocas são realmente boas para a terra. Elas ajudam as flores a respirar. João deu um passo em frente, agachou-se mexendo na terra com um pau. Olhou para mim, depois para a minhoca, a contorcer-se na minha pá de jardim. Dói, dói-lhes, João sussurrou. A sua voz estava rouca pelo desuso. O meu coração deu um salto, mas mantive a voz calma. Não, elas gostam da terra. É a casa delas. João sorriu, um pequeno sorriso genuíno. Bom trabalho, menina Lourenço. Eu saltei, virando-me. Pedro estava de pé no caminho de pedra do pátio. Tinha tirado o casaco do fato, a camisa branca de vestir arregaçada até aos cotovelos, revelando antebraços musculosos e tatuados. Parecia cansado, as olheiras escuras e pesadas. Ele não fala há meses. Pedro disse suavemente a ver o filho brincar na terra. Não desde a mãe dele. Ele deixou a frase morrer. Ele só precisava de alguém para ouvir, não apenas para vigiar. Disse limpando as mãos sujas nas minhas calças de ganga. De repente senti-me muito mal vestida ao lado dele. Pedro aproximou-se. Não olhou para João. Olhou para mim. A intensidade do seu olhar fez-me prender a respiração. Tenho um jantar de negócios esta noite em casa. Os meus capos, os meus capitães, vêm. Preciso que mantenha o João lá em cima. Alguns destes homens não são aptos para as crianças verem. Percebido, disse. E Ana? Pedro deu mais um passo. Ele estendeu a mão, o polegar roçando a minha mandíbula, onde o hematoma finalmente tinha desaparecido. O seu toque foi elétrico, enviando um choque de calor direto para o meu centro. Mantenha-se fora de vista para a sua própria segurança. Naquela noite a mansão transformou-se. SUVs pretos encheram a entrada. Homens com rostos marcados e casacos protuberantes patrulhavam os corredores. Do alto da grande escadaria, eu ouvia o burburinho de vozes na sala de jantar. Fumo subia, espesso e pungente. João estava a dormir. Eu, inquieta, fui à cozinha buscar água. Tive de passar pela sala de jantar. As portas duplas estavam ligeiramente entreabertas. Pela fresta, eu vi-os. 12 homens sentados à volta de uma longa mesa de mogno. Pedro sentava-se à cabeceira, parecendo um rei entre lobos. À sua direita sentava-se Salvador Sal Gentil, o seu subchefe. Sal era um homem com um sorriso que não chegava aos seus olhos de tubarão.
Precisamos de atacar as entregas dos Lourenço agora, Dom. Sal argumentava, batendo com a mão na mesa. Eles estão a desrespeitar o nosso território no sul da cidade. Se não atacarmos, parecemos fracos. Não vamos atacar, Pedro disse, a voz calma, mas cortando o ruído como uma navalha. Não enquanto os federais estiverem a vigiar os portos. Esperamos. Esperar é para covardes. Sal cuspiu. A sala ficou em silêncio mortal. Pedro levantou-se lentamente. Não gritou. Apenas ajustou os seus botões de punho. Sal, quer repetir isso? Sal engoliu em seco, a sua bravata a desmoronar-se. Eu só queria dizer que estamos a perder dinheiro, chefe. Dinheiro podemos substituir, Pedro disse friamente. Sangue não, esperamos. Eu, a observar das sombras, senti um arrepio. Pedro não era apenas um homem de negócios. Ele era um predador a manter outros predadores na linha. Enquanto me virava para sair, o soalho debaixo de mim rangeu. A cabeça de Sal virou-se para a porta. Quem está aí? 2 guardas estavam em cima de mim em segundos, arrastando-me para a luz da sala de jantar. Eu tropecei, o copo de água a partir-se na minha mão. Ora, ora! Sal zombou, olhando-me de cima a baixo. A empregada de mesa. É esta a nova mascote que arranjaste, Dom? Não sabia que estávamos a trazer cães vadios para a mesa. Os outros homens riram. Senti o meu rosto a arder de humilhação. Pedro não riu. Ele contornou a mesa, o som dos seus passos pesados e deliberados. Parou à minha frente e olhou para os guardas que me seguravam pelos braços. Deixem-na ir, ordenou. Eles soltaram-me imediatamente. Pedro virou-se para Sal. Esta mulher salvou a vida do meu filho. Tem mais coragem no seu dedo mindinho do que tu em todo o teu corpo, Sal. Virou-se para mim e, à frente de todos os seus homens, pegou na minha mão. Levou-a aos lábios, beijando os meus nós dos dedos. Foi um gesto de respeito, de posse. Cavalheiros, Pedro anunciou, os seus olhos desafiando qualquer um a objetar. Esta é a Ana. Ela está sob a minha proteção pessoal. Qualquer um que a desrespeite, desrespeita-me. E vocês sabem o que acontece às pessoas que me desrespeitam. O silêncio foi absoluto. Sal olhou para baixo, a mandíbula tensa, uma veia a latejar na sua têmpora. Vá para cima, Ana. Pedro murmurou perto do meu ouvido, o seu hálito quente. Passo por lá mais tarde. Fugi da sala, o coração aos saltos. Percebi 2 coisas naquela noite. Pedro Valente estava a apaixonar-se por mim e Salvador Gentil queria-me morta. O que fariam vocês? Sairiam dali a correr? Eu pensei nisso, juro que pensei. Mas o João, ele precisava de mim. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na forma como ele dizia sempre, não confies em ninguém que parece demasiado bom para ser verdade. Ele referia-se aos comerciantes no mercado do Bolhão, que tentavam vender tudo e mais alguma coisa. Mas agora eu entendia de uma forma diferente. A mansão, as promessas, o olhar de Pedro, tudo parecia demasiado bom, demasiado perfeito. E perfeito não existe. Isso tinha eu aprendido da pior maneira com a minha mãe, que por vezes parecia flutuar entre a realidade e as suas memórias mais felizes, as mais perfeitas. Ela merecia o melhor. E eu estava aqui, num sítio que era tudo menos perfeito, mas que de alguma forma estranha começava a parecer o meu lugar. 2 semanas depois do jantar, a atmosfera na casa mudou. Os guardas foram duplicados. Pedro dormia menos. Muitas vezes ficava no seu escritório até às 4 da manhã. Eu e João tínhamos desenvolvido uma rotina. Todas as manhãs explorávamos um quarto diferente na enorme mansão. Numa terça-feira, encontramo-nos na ala oeste, uma área que o pessoal geralmente evitava. Vamos brincar às escondidas.
João sussurrou, puxando a minha mão. Ok, conta-la até 10, sorri. João cobriu os olhos. Eu corri pelo corredor, procurando um sítio. Vi uma porta ligeiramente entreaberta, a entrada de serviço da biblioteca. Deslizei para dentro, agachando-me atrás de uma pesada cortina de veludo. Esperei que João me encontrasse. Em vez disso, ouvi a pesada porta de carvalho do outro lado da sala abrir-se. Passos pesados entraram. A linha está segura? Uma voz sibilou. Congelei. Reconheci aquela voz. Era Sal. Sim, estou sozinho, disse ao telefone. Ouça, ele não está a morder o isco do carregamento. Pedro é demasiado cauteloso. Não posso simplesmente eliminá-lo. Os homens são demasiado leais. Precisamos de uma distração, algo que o quebre. Eu prendi a respiração, pressionando a mão sobre a boca. O meu coração batia tão forte que tinha a certeza que ele podia ouvi-lo. O miúdo, Sal disse. O miúdo é o único ponto fraco. Não, a gala é na próxima sexta-feira. A segurança será apertada, mas estou a controlar o perímetro. Posso deixar uma abertura? Sim, o Grande Hotel de Portugal. Saída de serviço. Elevador de serviço 3. Agarra o rapaz e Valente vai rasgar a cidade à procura dele. Ele vai cometer um erro e então eliminamo-lo. O meu sangue gelou. A gala. Próxima sexta-feira. Sal estava a planear raptar João para atrair Pedro para uma armadilha. Feito. Sal sussurrou e desligou. Salve Lourenço. Esperei até a porta fechar e os passos desaparecerem. Desabei contra a parede, a tremer. Tinha de contar a Pedro. Corri para o escritório dele. Os guardas tentaram parar-me, mas eu empurrei-os. Preciso de o ver agora. Entrei a correr no escritório. Pedro estava numa chamada em conferência. Ele olhou para cima, aborrecido, mas ao ver o meu rosto pálido e aterrorizado, desligou imediatamente. Todos fora! Ele latiu para os seus subalternos. Eles saíram. Ana, o que é? Pedro correu para mim, agarrando-me pelos ombros. É o João? É o Sal. Eu gaguejei. Ouve-o na biblioteca? Ele está a trabalhar com os Lourenço. Vão levar o João na gala de caridade na sexta-feira. Pedro ficou imóvel, completamente imóvel. Os seus olhos, geralmente de um cinzento tempestuoso, ficaram pretos. Tenha certeza. Ele mencionou o elevador de serviço 3 no Grande Hotel. Disse que deixaria uma falha na segurança. Pedro soltou-me e caminhou até a janela. Ficou ali por muito tempo. Quando se virou, o seu rosto era uma máscara de calma aterrorizante. Obrigado, Ana. Fez bem. Tem de cancelar a gala, eu disse. Ou despedir o Sal. Prendê-lo. Não, Pedro disse. O quê? Se o despedir agora, ele vai para a toca. Nunca saberei quem são os seus contactos. Nunca saberei a profundidade da podridão. Pedro caminhou até a sua secretária e abriu uma gaveta, tirando uma pistola pesada e preta mate. Verificou a câmara. Vamos à gala, Pedro disse. E vamos deixar o Sal pensar que o seu plano está a funcionar. Vai usar o seu filho como isco? Gritei. Está louco? Estou a usar-me a mim como isco. Pedro corrigiu-me a voz a subir. João não estará perto daquele elevador. Estou a mudar os detalhes de segurança pessoalmente. Calma, mas preciso que o Sal faça a sua jogada para que eu possa cortar a cabeça da cobra. Ele caminhou até mim, a sua expressão a suavizar-se. Ele segurou o meu rosto. Preciso que confie em mim, Ana. Eu queimaria esta cidade em cinzas antes de deixar alguém magoar o João. Ou você. E quem a protege a si? Sussurrei. As lágrimas a arderem-me nos olhos. Pedro encostou a sua testa à minha. Você, murmurou. E então, pela primeira vez, ele beijou-me. Não foi gentil. Foi desesperado, alimentado pelo medo e pela adrenalina. Sabia a uísque e perigo. Eu derreti-me nele,
agarrando as lapelas do seu fato. Por um momento, a guerra lá fora não existia. Havia apenas o calor do seu corpo e a promessa da sua proteção. Quando ele se afastou, parecia abalado. Prepare-se, Ana. Sexta-feira à noite, vamos para a guerra. E vai estar ao meu lado. Afinal, não há arcos emocionais limpos, certo? É sempre uma mistura de medo, desejo, raiva, desconfiança e aquela pontinha de esperança parva. E nesse turbilhão, por vezes confias, por vezes questionas. Acham que foi a decisão certa ir com ele, sabendo do perigo. Eu ainda não sei bem. O salão do grande hotel de Portugal era um mar de diamantes, smokings e champanhe. A gala de caridade valente era o evento social da temporada. Uma forma da família lavar o seu dinheiro sujo e parecer pilares da comunidade. Eu vestia um vestido verde esmeralda, comprido até ao chão, que Pedro me comprara. Tinha uma fenda na coxa que ocultava uma faca serrilhada amarrada à perna. Pedro insistiu nisso. Sorria, Pedro sussurrou, o braço firmemente enrolado na minha cintura. Ele estava deslumbrante num smoking, mas os seus olhos percorriam cada canto da sala. Sinto que vou vomitar, murmurei entre dentes, sorrindo para a esposa de um senador. Mantenha-se perto de João. João estava sentado à mesa da família, a colorir num livro, ladeado por 4 guardas em quem Pedro confiava a sua vida. Homens sobre os quais Saul não tinha influência. Saul também estava lá. Ele estava perto da entrada, a falar para o seu auricular, parecendo o subchefe leal. Ele acenou para Pedro. Pedro retribuiu o aceno. O engano era perfeito. A armadilha estava montada para as 10 da noite. Às 21h55, as luzes do salão cintilaram. Cá vamos nós, Pedro sussurrou. Ele apertou a minha mão. Vá para João agora. Eu movi-me. Cheguei à mesa no momento em que a energia principal foi cortada. O salão mergulhou na escuridão. Gritos irromperam. Apanhem o menino. Uma voz trovejou da escuridão. Focinhos de armas iluminaram a sala como luzes estroboscópicas. Tiros irromperam perto da entrada. Não foi a extração precisa que Saul tinha planeado. Foi o caos. Ana, agache-se! Um dos guardas leais empurrou-me e João para debaixo da pesada mesa. O som das balas a rasgar a madeira acima de nós era ensurdecedor. João gritou, cobrindo os ouvidos. Eu abracei-o, enterrando a sua cabeça no meu peito. Está tudo bem, eu tenho-te, cantei, embora estivesse aterrorizada. Através do caos, vi Pedro. Ele não se estava a esconder. Estava de pé no centro da sala, a disparar com precisão mortal contra um grupo de homens que invadia o palco. Mas depois vi algo que Pedro não viu. Saul não estava na entrada. Ele estava a mover-se através do pânico, a flanquear Pedro pela esquerda. Tinha uma pistola silenciada, puxada. E não estava a apontar para os atacantes. Ele estava a apontar para as costas de Pedro. Pedro, atrás de si, gritei. A minha voz perdeu-se no barulho. Não pensei. Saí de debaixo da mesa, agarrando um balde de champanhe pesado de prata. Saul levantou a sua arma. Eu corri. Estava a 6 metros, 3 metros. No momento em que Saul apertou o gatilho, tirei o pesado balde com toda a minha força. Atingiu Saul no cotovelo. O seu tiro errou, roçando o ombro de Pedro em vez de perfurar o seu coração. Pedro virou-se, viu Saul, viu-me de pé, exposta, no meio do tiroteio. Saul! Pedro rugiu, um som de pura traição e raiva. Saul, percebendo que tinha falhado, não hesitou. Agarrou o escudo humano mais próximo. Ana! Ele enrolou um braço à volta do meu pescoço, encostando a arma à minha têmpora. Largue a Dom! Saul gritou, arrastando-me para trás, em direção à saída de serviço. Largue-a ou a rapariga pinta o chão. A sala congelou. Os assassinos dos Lourenço tinham sido neutralizados pelos guardas de Pedro, mas o traidor ainda estava de pé.
Pedro estava a ofegar, sangue a escorrer pela sua camisa de smoking branca. A sua arma estava apontada à cabeça de Sal. A sua mão não tremia, mas os seus olhos estavam cheios de um terror que nunca tinha visto. Larga-a, Sal, Pedro disse, a sua voz caindo num rosnado demoníaco. E eu deixo-te morrer rapidamente. Ficaste mole, chefe. Sal cuspiu, recuando pelas portas duplas. Deixaste uma saia estragar tudo. Eu fiz isto pela família. Sal arrastou-me para o corredor de serviço. As portas do elevador estavam abertas. Ele empurrou-me para dentro e apertou o botão para o parque de estacionamento. Não! Pedro correu em direção a eles. As portas fecharam-se no momento em que Pedro colidiu com elas. Eu estava sozinha no elevador com o homem que me queria matar. Olhei para a arma na mão dele, depois para a faca escondida no meu vestido. Sal estava a ofegar, a limpar o suor da testa. Sua estúpida! Ele murmurou, olhando para os números dos andares. Devia ter continuado a ser empregada de mesa. Ele virou-se para me bater com a coronha da pistola. Eu não esperei. Levantei o vestido, puxei a faca da bainha e enfiei-a na coxa de Sal. Sal uivou, largando a arma. Eu afastei-a com um pontapé. O elevador tocou. Nível B2, garagem. As portas abriram-se. Saí a correr, mas Sal agarrou o meu tornozelo. Dei-lhe um pontapé na cara, partindo-lhe o nariz, e rolei para o chão de betão. Levantei-me correndo para a garagem escura e ecoante. Vou matar-te! Sal gritou, a cochear atrás de mim, sangue a escorrer pela sua perna. Escondi-me atrás de um pilar de betão. Estava presa. Sem telefone, sem arma e um assassino a caçar-me no escuro. De repente, pneus guincharam. Um Maserati preto rugiu pela rampa, faróis ofuscantes. Ele fez um drift na curva, embatendo em Sal e prendendo-o contra a parede. O carro parou. A porta abriu-se. Pedro saiu. Ele não olhou para Sal, que gemia esmagado da cintura para baixo. Ele foi direto a mim. Estava coberto de sangue. Algum dele, a maioria dos outros, parecia o anjo da morte. Está ferida? Exigiu a analisar-me freneticamente. Eu estou bem. Eu tremia. Pedro puxou-me para um abraço que me esmagou os ossos. Enterrou o rosto no meu pescoço, inalando o meu cheiro. Por um momento, o dom da máfia tinha desaparecido e havia apenas um homem aterrorizado a segurar a mulher que amava. Pensei que te tinha perdido, ele sussurrou. Pedro, disse afastando-me. Sal, ele... Pedro virou-se para olhar para o traidor preso pelo carro. Sal ainda estava vivo, a tossir sangue. O rosto de Pedro endureceu como granito. Entre no carro, Ana, feche os olhos. Pedro, não. Entrei no carro. Obedeci. Sentei-me no banco do passageiro, fechando a porta pesada. Apertei os olhos. Ouvi Sal implorar. Dom, por favor, somos família. Por favor. Família? A voz de Pedro estava abafada através do vidro. Família não toca no que é meu. Um único tiro ecoou. Depois silêncio. Pedro voltou para o carro. Metê-lo em marcha atrás, libertando o corpo, e arrancou da garagem. Ele dirigia com uma mão, a outra apertava a minha mão tão forte que os meus dedos ficaram dormentes. Para onde vamos? Perguntei, a ver as luzes da cidade a ficarem desfocadas. Para casa? Não, Pedro disse. Casa já não é segura. Os Lourenços sabem onde vivemos. Vamos para a casa de segurança. E o João, ele já está a caminho com o Luiz. Encontramo-nos lá. Pedro olhou para mim, os olhos a arder. A guerra começou, Ana, e não há como voltar atrás. A casa de segurança ficava num promontório irregular, com vista para as águas negras e agitadas da costa da Caparica, a 50 quilômetros a norte dos limites da cidade. Não era uma casa. Era um bunker disfarçado de arquitetura moderna, betão frio, vidro à prova de bala e um silêncio tão profundo que parecia pesado.
Quando o Maserati de Pedro guinchou pela estrada de gravilha, arrastando o para-choques onde ele tinha roçado o separador da autoestrada, o motor fumegava. Luiz já estava na varanda, o rosto sombrio, uma espingarda de assalto ao peito. Ele não fez perguntas. Viu o sangue a empapar a camisa branca de Pedro e a palidez aterrorizante do meu rosto. "Metam-no lá dentro!" Luiz ordenou, abandonando o seu posto para abrir a porta do carro. "João, corre para a sala de pânico na cave. O código é o teu aniversário. Vai!" João, apertando a bainha da camisa do pijama, olhou para o pai. Pedro estava quase inconsciente, a cabeça balançava contra o encosto de couro. A sua respiração vinha em pequenos e molhados arfadas. "Vai, João", engasguei-me empurrando o menino gentilmente, mas com firmeza, em direção às pesadas portas de carvalho. "Já vamos lá." Enquanto o menino desaparecia na casa, eu e Luiz arrastamos o peso morto de Pedro para a sala de estar branca e estéril. Deitamo-lo no sofá de couro, que imediatamente se manchou de carmesim. A bala da gala tinha feito mais estragos do que eu inicialmente pensava. A adrenalina estava a desvanecer-se e o seu corpo estava a entrar em choque. "O kit médico está na gaveta debaixo da ilha da cozinha." Luiz latiu, rasgando a camisa de Pedro. "Tenho de garantir o perímetro. Temos talvez 10 minutos antes que os homens dos Lourenço localizem o carro." "Vais deixar-me sozinha com ele?" Entrei em pânico, as minhas mãos a tremer enquanto agarrava a pesada caixa médica. Era enfermeira, não era? Luiz verificou o carregador da sua espingarda. "Salve-o, eu vou mantê-los longe da varanda." Luiz desapareceu na noite. Eu estava sozinha com o homem mais perigoso de Lisboa, que estava, naquele momento, indefeso e a sangrar num tapete que valia mais do que os ganhos da minha vida inteira. Forcei-me a respirar. Coloquei um par de luvas de látex. Não pensei nos assassinos. Não pensei nos tiros. "Pedro", sussurrei, batendo-lhe levemente na bochecha. "Fique comigo." Os olhos de Pedro abriram-se. Estavam vidrados, desfocados. "Ana", gemeu, a mão a tatear para encontrar a minha. O seu aperto era fraco. "O barco debaixo do rochedo. Leva o João. Deixa-me." "Cale-se", disse, derramando antisséptico diretamente na ferida irregular no ombro dele. Pedro sibilou entre os dentes, as suas costas a arquearem-se do sofá. "Eu não o vou deixar", disse, a minha voz a encontrar uma força que eu não sabia que possuía. "Prometeu-me proteção. Não pode quebrar um contrato só porque está a sangrar." Trabalhei rapidamente, impulsionada por uma clareza aterrorizante. Apertei a hemorragia, limpei o tecido desfiado e comecei a suturar a pele. Cada vez que a agulha perfurava a sua carne, Pedro encolhia-se, mas não gritava. Ele observava o meu rosto com uma intensidade que me perturbava. Ele estava a ver-me salvar a sua vida, percebendo que a dinâmica de poder entre nós tinha mudado fundamentalmente. Eu já não era a sua empregada. Eu era a sua tábua de salvação. No momento em que atei o último nó da sutura, a primeira janela estilhaçou-se. Crash! O som foi como uma explosão na casa silenciosa. Eu gritei, deixando cair as tesouras. "Luzes!" A voz de Luiz rugiu pelo sistema de comunicação. A casa mergulhou na escuridão enquanto Luiz cortava o disjuntor principal. A única luz vinha do luar que filtrava pelas janelas estilhaçadas do chão ao teto. "Abaixe-se!" Pedro rosnou. Apesar da perda de sangue, ele rolou do sofá, arrastando-me para o chão atrás da pesada ilha da cozinha. Ele estendeu a mão para o seu tornozelo, mas a sua arma tinha desaparecido. "O João pegou nela, não foi?" "Aqui." Eu deslizei a espingarda que tinha agarrado do bengaleiro do corredor para ele. Pedro olhou para ela, depois para mim. "Sabes usar isto?" "Apontar e disparar, certo?" Sussurrei, os meus dentes a baterem. "Meu Deus, eu amo-te." Pedro murmurou mais para si mesmo. Ele engatilhou a arma. Lá fora a noite irrompeu.
Clarões de balas iluminaram a linha das árvores como luzes estroboscópicas. Balas mastigavam o exterior de betão da casa. Luiz estava a ripostar do telhado, a sua espingarda a estalar ritmicamente, mas ele era um homem contra um exército. Estão a flanquear. Pedro analisou o som dos tiros instantaneamente. Estão a suprimir o Luiz para que uma equipa possa invadir a porta traseira. Ele tentou levantar-se, mas as suas pernas cederam. A perda de sangue era demasiado severa. Ele deslizou de volta, praguejando violentamente. Não consigo lutar, admitiu, a percepção esmagando-o. Olhou para mim, os olhos cheios de uma súplica desesperada e aterrorizada. Ana, tens de ir para a sala de pânico. Se eles entrarem, o Lourenço não faz prisioneiros. Ele vai fazê-lo doer. Não vou para a sala de pânico, eu disse. Olhei para o bloco de facas no balcão. Olhei para a pesada frigideira de ferro fundido no fogão. Esta é a nossa casa. Estas são as nossas regras. A porta traseira explodiu para dentro com um estrondo ensurdecedor. Lascas de madeira choveram pelo corredor. Passos pesados rangiam no vidro. 1, 2, 3 homens. Pedro levantou a espingarda, apoiando o cano na borda da ilha. Bum! O atacante principal caiu, o seu peito arruinado. Os outros 2 procuraram cobertura no corredor. Valente! Uma voz ecoou das sombras. Não era um grunhido. Era o barítono rouco e zombeteiro do próprio Dom Lourenço. Sei que estás a sangrar, rapaz. Consigo sentir o cheiro. Vá para o inferno, Lourenço! Pedro gritou, disparando outra bala para os manter presos. Estou a enviar-te para lá primeiro! Lourenço riu. E então vou encontrar aquele teu filho. Qual é o nome dele? João. Pergunto-me se ele grita como a mãe dele gritava. Algo dentro de Pedro quebrou. Ele rugiu, tentando levantar-se para atacar o corredor, mas o seu corpo falhou-lhe. Desabou, a espingarda a deslizar pelo chão, fora do alcance. Lourenço entrou no luar da sala de estar. Ele era um homem gigante, vestindo um sobretudo, segurando uma pistola silenciada com arrogância casual. Viu Pedro deitado. Ele sorriu. Fim da linha, Pedro. Lourenço levantou a arma. Ele não me viu. Eu tinha rastejado para o outro lado da ilha. Não tinha uma arma. Não tinha a força de um assassino. Mas tinha o elemento surpresa. E tinha a fúria de uma mulher que tinha encontrado uma família apenas para a ver ameaçada por um monstro. Avanço. Não fui atrás da sua arma. Bati com um pesado decantador de uísque de cristal na lateral da cabeça de Lourenço com toda a força que possuía. O vidro estilhaçou-se, álcool pulverizou-se por todo o lado. Lourenço cambaleou, atordoado, sangue a escorrer para o seu olho. Ele rugiu, brandindo cegamente a mão para trás. O seu punho conectou-se com a minha têmpora. Fui atirada para trás, chocando contra o frigorífico. A minha visão ficou preta por um segundo. Quando abanei a cabeça para clarear, vi Lourenço a recuperar, a limpar o sangue dos seus olhos. Ele virou a arma para mim. Sua rapariga estúpida! Lourenço cuspiu. Eu ia guardar-te para o fim. Pedro estava a rastejar em direção à espingarda, mas estava demasiado lento. Ele gritou o meu nome. Um som de pura agonia. Lourenço apertou o dedo no gatilho. Clique. O som de um martelo a bater num detonador ecoou na sala. Lourenço franziu a testa. Puxou o gatilho novamente. Clique. A sua arma tinha encravado. Um fragmento do decantador de cristal tinha se alojado no mecanismo da corrediça. Ele olhou para a arma, depois para mim. Estendeu a mão ao casaco para uma faca de reserva. Ei! Uma pequena voz a tremer cortou o silêncio. Lourenço, eu e Pedro congelamos. Viramo-nos para a entrada do corredor. Ali estava, nos seus pijamas de dinossauro, o João, de 6 anos. Ele tremia tanto que os seus dentes batiam. Mas nas suas 2 pequenas mãos ele segurava o revólver de cabo de pérola que Pedro guardava no cofre do quarto. O cano estava a oscilar, apontando geralmente para Lourenço.
João, corre! Pedro gritou. Lourenço riu. Foi um som cruel e úmido. Olha para isto. O cachorrinho quer brincar. Ele deu um passo em direção ao rapaz, faca na mão. Dá-me a arma, miúdo, e eu faço-o rápido. João não correu. Ele olhou para mim, que estava desmaiada contra o frigorífico, a sangrar. Ele olhou para o pai, indefeso no chão. O menino que não falava há 1 ano, que tinha medo de ruídos altos, respirou fundo. Ele parou de tremer. Deixe a minha família em paz. João sussurrou. Ele apertou o gatilho. O recuo atirou o menino de 60 quilos para trás, para o chão. O tiro falhou, estilhaçando um vaso. Lourenço avançou. João disparou novamente do chão. E novamente, ele não mirou. Apenas puxou até o cilindro fazer clique a vazio. Um dos tiros descontrolados atingiu Lourenço na garganta. O dom da família Lourenço parou. Ele agarrou o pescoço, os olhos arregalados de choque. Ele engasgou-se, sangue a borbulhar entre os dedos. Ele cambaleou por um momento, olhando para o menino pequeno que tinha terminado o seu reinado, e depois desabou de cara no chão de mármore. Silêncio. Silêncio absoluto e ensurdecedor. Eu rastejei pelo chão, ignorando a minha própria tontura. Cheguei a João primeiro. Agarrei a arma quente das suas mãos e atirei-a para longe, puxando-o para o meu peito. Eu tenho-te, solucei, embalando-o. João não estava a chorar. Ele estava a olhar fixamente para o corpo. Pedro arrastou-se até nós. Ele envolveu os seus braços enormes em ambos, enterrando o rosto no meu pescoço e no cabelo de João. Os três sentamo-nos ali no escuro, no meio do vidro e do sangue, um emaranhado de membros e trauma. A porta da frente abriu-se. Luiz entrou, a cochear, o uniforme rasgado. Ele examinou a sala, viu o corpo de Lourenço e baixou a sua espingarda. Olhou para o seu chefe, a empregada de mesa e o menino. Viu o olhar nos olhos de Pedro, não de triunfo, mas de um profundo alívio que mudou a vida. Acabou, chefe, Luiz disse calmamente. Os outros fugiram quando ouviram Lourenço cair. Está feito. Pedro beijou a minha testa. Depois beijou as mãos de João, as mãos que tinham sido forçadas a fazer algo que nenhuma criança deveria fazer. Acabou. Pedro sussurrou, a sua voz a quebrar. Estamos fora. Nunca mais. 1 ano depois, as colinas do Douro eram um mundo diferente comparado ao aço cinzento de Lisboa. O ar cheirava a alecrim, terra aquecida e limões. A quinta ficava numa encosta suave, rodeada por vinhas que se estendiam até onde a vista alcançava. Não era uma fortaleza, não havia guardas no portão, nem câmaras nas árvores. O único som era o zumbido das cigarras e o riso distante de uma criança. Eu sentava-me no pátio de pedra, com as pernas dobradas. Estava a ler um livro. Um copo de vinho tinto escuro repousava na mesa ao meu lado. Eu parecia diferente. A tensão que costumava viver nos meus ombros tinha desaparecido. O meu cabelo estava mais comprido, mais claro do sol português. Ele é rápido. Uma voz trovejou da porta. Sorri sem levantar os olhos. Isso ele herdou de si. Certamente não herdou as habilidades de corrida de mim. Pedro saiu para a luz do sol. Ele usava calças de linho e uma camisa branca solta, as mangas arregaçadas. A cicatriz na sobrancelha ainda estava lá, uma lembrança permanente da vida que deixara para trás. Mas a dureza no seu rosto tinha suavizado. Ele já não parecia um Don, parecia um pai. Ele aproximou-se e beijou o topo da minha cabeça, a mão repousando possessivamente no meu ombro. Observamos João a correr entre as videiras, a perseguir um Golden Retriever a quem chamamos Lucky. Luiz ligou. Pedro disse suavemente, sentando-se à minha frente. Endureci ligeiramente. Está tudo bem? Está tudo bem. Pedro assegurou-me, pegando na minha mão. O negócio em Lisboa está completamente vendido. Os bens legítimos estão em fideicomisso para o João. Os outros bens foram dissolvidos.
Somos oficialmente fantasmas. Dei um suspiro que senti que tinha estado a prender durante 12 meses. Então ninguém nos procura? Ninguém que queira continuar vivo? Pedro sorriu, um flash do antigo perigo aparecendo por um segundo antes de desaparecer. Mas acima de tudo, eles simplesmente não se importam. O vácuo foi preenchido. Somos notícia de ontem. Gosto de ser notícia de ontem, disse. Gosto de ser aborrecida. Pedro riu. Ele estendeu a mão ao bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O meu coração saltou uma batida. Ana, eu nunca fiz isto como deve ser, Pedro disse, a voz ficando séria. Ele ajoelhou-se nas pedras quentes. No restaurante, eu comprei-a. Na casa de segurança, eu precisei de si. Mas aqui, eu só a quero. Ele abriu a caixa. Lá dentro estava um anel vintage, ouro simples com um diamante que capturava o sol do Douro. Ana Lourenço, Pedro disse, os seus olhos cinzentos a brilhar com uma emoção mais profunda que o oceano. Você salvou o meu filho. Você salvou a minha vida. Mas mais importante, você salvou a minha alma. Casa comigo de verdade desta vez? Olhei para ele. Pensei na empregada de mesa que tinha medo do senhorio. Pensei na mulher que esmagou um decantador na cabeça de um chefe da máfia. E olhei para o homem que tinha queimado o seu próprio reino até o chão só para me manter segura. As lágrimas picaram os meus olhos. Sim, sussurrei. Sim, Pedro. Ele deslizou o anel no meu dedo. Assentou perfeitamente. Ele levantou-se e puxou-me para um beijo que sabia a vinho e a para sempre. Eca, que nojo! Separamo-nos a rir. João estava na beira do pátio a fazer uma careta, o cão a ofegar ao seu lado. O menino parecia saudável, feliz e crucialmente destemido. Anda cá, seu maroto! Pedro gritou, a persegui-lo. Pedro apanhou o filho, atirando-o para o ar, enquanto o cão ladrava e dançava à volta deles. Eu observei-os, a mão repousada no peito, sentindo o batimento constante do meu coração. Lembrei-me da regra do submundo, nunca tocar na família. Sorri, dando um gole de vinho. Tínhamos quebrado todas as regras do livro. Tínhamos derramado sangue, perdido amigos e quase morremos na escuridão. Mas, ao olhar para os meus meninos a rir sob o sol dourado, eu sabia a verdade. Algumas regras eram feitas para serem quebradas. E esta família era inquebrável. E hoje? Bem, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais bagunçada, por mais improvável que seja a história que me trouxe até aqui, ela é a minha verdade. E isso, de alguma forma, é tudo o que importa.